COP30 tem a sua resolução final definida, com sim alguns avanços, mas muito aquém do necessário. Enquanto isso, Friedrich Merz se encontra com Lula depois da polêmica envolvendo declarações sobre Belém na COP30, e eu diria que aparentemente as arestas foram aparadas. Enquanto isso, a Ucrânia faz importante ataque contra a maior central elétrica de Moscou, tentando melhorar suas posições em meio à guerra Rússia e Ucrânia, mas os 28 pontos pela paz definidos pelo Trump já foram colocados pela Ucrânia com prazo até quinta-feira, e hoje, na Suíça, em Genebra, europeus, ucranianos e também americanos tentam definir algum tipo de base de uma nova negociação até para tentar melhorar as posições da Ucrânia. Vale lembrar que existem acusações severas de que, na verdade, o documento não foi escrito pelos americanos, e sim pelos russos, e o Trump só teria entregado uma lista de desejos do Putin. Será que faz sentido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado, e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. E só não esquecem, pessoal, que tá acabando aqui novembro e a Muvon, ela tá no momento de Black Friday, a Black Novembers, com desconto de até R$ 1.200 para você conseguir garantir a segurança do seu negócio. Tamo junto? Entre em contato com eles, galera, fizeram para mim, são sensacionais. Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, galera, a COP30 ela vai caminhando pro seu final e as declarações finais elas vão acontecendo também. Eu diria que de pontos mais relevantes, a gente teve a criação do Fundo de Florestas pelo Brasil. Não está oficialmente na COP30 isso, mas foi feito à margem, né? Que é a ideia de você colocar 125 bilhões de dólares para que países coloquem dinheiro ali. E isso vai ser organizado, vai ser financiado, né, pelo Banco Mundial, que a partir dessa grana vai fazer investimentos, ganhar um dinheiro, e os países tropicais que tenham florestas tropicais que preservarem a sua vegetação original vão ter direito a uma porcentagem dos lucros advindo desses 125 bilhões de dólares. Acho que é um ponto importante, né? Mas, de novo, ainda falta um recurso bastante importante para completar os anseios brasileiros, que são 125 bilhões de dólares. O Brasil contribuiu, a Noruega contribuiu, a Alemanha contribuiu, mas ainda está muito longe dos 125 bilhões. Além disso, a ideia principal da COP era fazer o chamado mapa do caminho, né? Principalmente o mapa do caminho dos combustíveis fósseis. Ou seja, a gente sempre reclama muito, e com certa razão, que as COPs, as grandes conferências internacionais, elas têm pautas muito bonitas. Então, o Acordo de Paris, ó, a gente vai aqui fazer as NDCs, os compromissos que os países vão estabelecer de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A gente só pode deixar que a atmosfera aumente 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Beleza. Só que os países, né, não atingem esses objetivos, ou vão prorrogando numa situação de crise econômica, ou não tem uma meta muito clara, não tem um caminho para como fazer esse processo. Essa COP deveria ser a COP da mudança, a COP do caminho, né? A COP que, de fato, alguma coisa vai ser feita. Os países não entraram em consenso, a gente não tem, né, esse mapa do caminho definido, inclusive isso gerou críticas de vários países, como Panamá, Colômbia. A Colômbia até prometeu, por exemplo, que vai organizar, junto com a Holanda, em 2026, uma cúpula alternativa a essas cúpulas internacionais, para tentar fazer com que os países comprometam ou façam um mapa do caminho de como reduzir as emissões de gás carbônico para a atmosfera. E foram países importantes que rejeitaram, hein? País do Oriente Médio, a China, a Índia, países, cara, que são os principais responsáveis pelas emissões de gás carbônico para a atmosfera, e isso até causou um certo climão, porque os países latino-americanos reclamaram. Poxa, não tem metas definidas. Por exemplo, um dos pontos estabelecidos foi a meta de triplicar o financiamento para países em desenvolvimento para a adaptação da energia, né, adaptação climática, até 2035. Tá, beleza, mas quais vão ser os critérios estabelecidos? Quanto que cada um vai receber? Poxa, existe um caminho
caminho claro para isso? Então, assim, mais uma vez, ficou uma COP muito focado nas promessas. Olha, a gente promete que vai triplicar o financiamento, mas nem o mapa do caminho para redução de combustíveis fósseis. Aliás, o combustível fóssil nem foi citado no texto final como resolução dessa COP. Ou seja, como a própria Marina Silva disse, talvez o mundo esperasse um pouco mais dessa COP30. Além disso, também estamos em negociação agora no G20. O G20 feito em Joanesburgo, o Lula está lá inclusive, né? Falando também sobre a questão dos minerais críticos, das terras raras. Falou que isso também é uma questão de soberania. A gente sabe que hoje o mundo depende muito dos chineses. E Brasil, enfim, estão tentando mediar uma redução dessa dependência frente à China. O Brasil é um país importante porque tem grandes reservas. E rolou uma reunião polêmica, eu diria, né? Depois de um certo entrave ali. O Friedrich Merz, a gente conversou aqui no vídeo, ele tinha citado que, poxa, os jornalistas, a gente aqui voltou para Berlim, uma cidade linda, depois de sair daquela cidade lá, né? Falando com um certo desprezo de Belém. Como eu já falei pra vocês, não acho que pega bem. Não porque, mas ele é obrigado a gostar de Belém? Não, ninguém é obrigado a nada. Mas não é muito legal um chefe de Estado se referir a essa maneira de outra cidade. Falaria a mesma coisa se o Lula fosse lá até Porto Príncipe, sei lá, no Haiti, e falar, nossa, mas que lixo, eu estava lá, né? Cara, não faz muito sentido falar dessa maneira. Jornalista, analistas, deputados, beleza. Chefe de Estado, acho que não faz muito sentido. Mas enfim, né, falei, também não é, nossa, que erro grave, vamos crucificar o cara, né, vamos aqui condenar, cortar a relação diplomática. O Friedrich Merz falou que não ia pedir desculpa, mas falou que Belém também era bonita, os ministros falaram que, poxa, não teve tempo de pescar no Rio Amazonas e ia parar por aí, né. Os dois iam usar muito de maneira política o Friedrich Merz para reforçar o nacionalismo alemão e o Lula também, né, os políticos brasileiros para deitar e exaltar algumas características do Brasil. No final das contas, pessoal, o Brasil falou que concordou com a Alemanha em fortalecer a relação comercial, social, cultural e econômica dos dois países, lembrando os laços de proximidade desde do início, né, da imigração alemã no século XIX. Tanto a Alemanha como o Brasil falaram que a conversa foi muito agradável, ou seja, arestas foram aparadas, a Alemanha participa do Fundo de Financiamento de Florestas proposto pelo Brasil e, convenhamos, é um dos países que mais tenta fechar o acordo Mercosul-União Europeia junto ao Mercosul. Além disso, a gente fez uma análise bem mais profunda no vídeo de ontem sobre os 28 pontos que são colocados pela paz pelo Trump. Dentre os pontos mais polêmicos, redução do exército, da Ucrânia para 600 mil militares, a ideia de que a região de Donbass seja completamente devolvida ou cedida para os russos, a anistia dos crimes cometidos, os fundos congelados iriam uma parte para a Ucrânia para reconstruir o país, outra parte para um fundo administrado pelos Estados Unidos e pela Rússia, sabe-se lá para fazer o que com esse dinheiro. A Europa também teria que contribuir, né, com parte ali das parcelas. A ideia da usina de Zaporizhzhia, a maior usina nuclear do continente europeu, ficar 50% de energia russa, 50% de energia ucraniana. Ou seja, basicamente era um acordo assim muito mais pró-Putin do que exatamente pró-Ucrânia. Por conta disso, a gente já começou a ter algumas polêmicas. Por exemplo, o Donald Tusk, que é o representante da Polônia, falou que está disposto, porque hoje vai acontecer, a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Uma cúpula em Genebra, na Suíça, para tentar discutir uma nova proposta, uma nova solução, porque os europeus ucranianos ficaram revoltadíssimos com essa coisa, com essa proposta que foi colocada pelos americanos. Só que o Tusk falou assim, estamos sim dispostos a negociar. Mas fica a pergunta, quem efetivamente escreveu essa proposta? Foi os Estados Unidos ou foram os russos? Inicialmente a Rússia falou que não sabia dessa proposta, mas o Marco Rubio deu algumas declarações dúbias, falando que foi uma proposta em conjunto, Estados Unidos e Rússia. Quando você analisa, por exemplo, a tradução que foi feita, até coloquei isso para vocês, o The Telegraph colocando, né? Que o documento, ele apresenta algumas palavras ambíguas, algumas palavras que parece que foi uma tradução. Sabe quando você... Trabalho escolar isso aí, né? Hoje não é mais isso, ChatGPT, né? Faz tal. Mas eu lembro, né, que antigamente você ia fazer lá o trabalho escolar, né? Alguma coisa. Aí, nossa, tem que traduzir esse texto. Aí você vai lá no Google Tradutor e coloca, né? Só uma tradução. Cara, fica tudo estranho, né? O texto, tá? Por quê? Porque o cara vai fazendo traduções literais. E o documento tinha uma tradução que não parecia exatamente... Parecia muito mais traduzido do que escrito à mão, né? Ou feito ali por quem falasse, né? A inglês ou que foi produzido pelos Estados Unidos. E o Donald Tusk fez essa pergunta, beleza, a gente vai negociar, mas quem escreveu isso aqui, foram os russos ou foram os americanos? O Macron, por exemplo, falou que precisa de algo que seja bom para os ucranianos, e a base deve ser revista, porque foi um acordo que não foi convidado, né, os ucranianos europeus
não participaram dessas negociações. Os próprios senadores dos Estados Unidos, alguns, claro, que são contra esse apoio do Trump à Ucrânia, à Rússia, perdão, falaram que o Marco Rubio teria falado para eles que, na verdade, foi uma lista de desejos que o Putin colocou para o Trump e que o Trump só repassou para os ucranianos. O Marco Rubio negou, falou que os senadores estavam mentindo e que foi uma proposta acordada pelos dois lados. Mas a Rússia falou que não sabia de nada. E aí, quem está falando a verdade? O Marco Rubio, os senadores, a Rússia que não sabia? Tudo uma grande questão, né? Tudo uma grande polêmica. Enquanto a Ucrânia, tentando melhorar um pouco suas posições, continua fazendo ataques. Atacou, por exemplo, a região de Chatura, TPP, que é a maior central elétrica de Moscou. E, de novo, um ponto importante para possivelmente atrapalhar, né, a distribuição de energia de uma coisa tão estratégica para os russos, que é a questão energética, e que pode comprometer a própria segurança da população de Moscou e, de novo, obrigar os russos a negociarem. Entendam, no campo de batalha, de fato, a Rússia vem conseguindo avanços importantes, seja na região de Kupiansk, seja na região de Pokrovsk. Isso é preocupante para os ucranianos, mas os russos também não estão na melhor das condições. A Rússia fez um orçamento para o ano que vem que mais de 40% dos recursos estão destinados para a defesa e vai ter um aumento dos impostos, principalmente para as empresas. Isso pode fazer com que as pessoas fiquem mais satisfeitas, empresários saiam do país. Isso vai fazer com que outros setores, como saúde, educação, transporte, moradia, fiquem menos cobertos ali pela ação estatal. Ou seja, a Rússia também não está aquelas mil maravilhas. É que no campo de batalha, claro, a Ucrânia vem encontrando bastante dificuldades. E hoje, os países europeus se organizaram junto aos Estados Unidos e junto à Ucrânia para fazer uma reunião em Genebra. E eu diria que, pelas informações prévias, o Zelensky já estaria um pouco mais acometido pela ideia de ceder alguns territórios ou alguns benefícios para os russos. Quais seriam esses, né? Segundo o Washington Post, a Ucrânia estaria disposta a ceder Donbass e também a Crimeia, reconhecendo como se fossem territórios russos, mas queria, pelo menos, ter a devolução de alguns territórios, como o território de Zaporísia e de Kherson, pelo menos ali próximo do rio Dnipro, a usina de Zaporísia ficar totalmente para os ucranianos e ter garantias maiores de segurança. Porque o plano apresentado, ele fala que a Ucrânia não poderia entrar para a OTAN, mas a Ucrânia teria uma espécie de proteção. Durante 10 anos, é como se ela fizesse parte da OTAN com garantias de segurança dos Estados Unidos. A Ucrânia quer mísseis Tomahawk para garantia de segurança e também um muro de segurança, ou seja, equipamentos da OTAN tal para proteger as suas fronteiras. Porque uma das premissas do acordo de 28 pontos é que é assinado um documento de paz, um documento em que os russos se comprometeriam a não fazer mais incursões na Ucrânia. Nossa, que garantia, não, documento. Para, né, galera, tá? Não existe um documento que garanta alguma coisa. E não só pelo lado dos russos, pelo lado dos americanos, europeus, tal. Não dá pra você esperar que um pedaço de papel vai definir a segurança do seu país. Nessa reunião que vai acontecer hoje, Estados Unidos, Ucrânia e os líderes europeus, os europeus também estão com um documento já pré-estabelecido que fala que as forças armadas ucranianas não poderão ser reduzidas, elas vão ter que se manter na conjuntura atual. A ideia é que a usina de Zaporísia e o rio Dnipro devem de fato ficar para a Ucrânia e não ficar para os russos, como está definido no documento original, e também que a questão territorial de Donbass, ela não vai ser definida agora. Primeiro tem que estabelecer um cessar-fogo e aí só depois negociações vão acontecer. De novo, pessoal, negociação. Joga para um lado, joga para o outro, tentar chegar no meio termo. Acho eu que um acordo de paz está cada vez mais próximo, com a Ucrânia tendo que ceder sim alguns espaços. Mas tentando exigir as melhores condições dos Estados Unidos e, claro, dos russos. E para finalizar, pessoal, ontem com a prisão do Bolsonaro, ficou se especulando muito, porque a gente sabe, né, que os Estados Unidos tinham colocado tarifas de 40% em cima do Brasil, alegando perseguição no sistema judiciário, a questão da censura das redes sociais e pedindo pela anistia. Convenhamos que ontem a gente teve a prisão do Bolsonaro e isso foi até estabelecido, foi colocado para o Trump. Falou assim, Trump, você viu que o Bolsonaro foi preso? Falou assim, primeiro ele entendeu a pergunta, né? Não, como assim e tal? Aí não, o Bolsonaro foi preso. Falei, isso não é nada bom, nada bom. Mas também não deu maiores informações. O Christopher Landau, que é um representante importante dos Estados Unidos, que sempre se mostrou contra o sistema judiciário brasileiro e contra as intervenções,
fez ali uma declaração que foi repostada pela Embaixada dos Estados Unidos, colocando que o juiz Moraes, violador dos direitos sancionados, expôs o STF à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar as normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante do mais recente ataque ao Estado Democrático e à estabilidade política do Brasil, que é a provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já esteve em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia que um juiz que não reconhece seus limites e o seu poder. Ou seja, a embaixada é uma representação oficial dos Estados Unidos. Mesmo que talvez não seja o pensamento do Trump, que, penso eu, está muito mais preocupado com as questões econômicas e pensando no the midterm elections e recuperar sua popularidade para conseguir manter o apoio do Congresso, né, o controle do Congresso, é fato que os americanos aparentemente não ficaram muito satisfeitos com essa prisão. Professor, e aqui é a minha visão, né? Eu fico imaginando o poder executivo, mó trabalho, né? A gente teve que negociar com o Marco Rubio, ficar declarando, não sei o que lá e tal. Finalmente o Trump foi lá e tirou tarifas de 40% sobre mais de 200 produtos brasileiros. Meio que na surdina, sem querer declarar muita coisa, tal, porque sabe que foi meio que um taco, né? Um Trump always chicken out. Voltou atrás, porque sabe que alguns alimentos estavam entrando mais caros no mercado americano. Só que agora, vocês entendem que é quase que uma provocação de novo? Independente se tá certo ou se tá errado, não estou entrando nessas questões. Mas a tarifa de 40% que foi tirada sobre alguns produtos era uma tarifa política. O Brasil foi mais pra frente. Prendeu o Bolsonaro, né? Prisão preventiva, tal, por conta de violação na tornozeleira, tal. Mas foi uma prisão. Será que os americanos vão levar essa provocação? Vou fingir que não viram? Eu, na minha concepção, tô mais pra segunda opção. Não acho que o Trump vai querer comprar uma briga com o Brasil novamente depois de ter tirado as tarifas de 40% de vários produtos por conta do Bolsonaro. E aí, galera, você acha que isso pode prejudicar as relações Estados Unidos e Brasil? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.